boa noite a todos. Olha, bem-vindos a esse primeiro live da MANS. Pronto, uma iniciativa que nós tivemos ontem, uma iniciativa de uma conversa informal que eu tive com o Luiz Amoroso. Luiz Amoroso, que é conhecido de muitos de vocês aqui em Portugal, ele já veio várias vezes aqui nas nossas convenções, no Portugal Fit, em vários eventos, num evento da GAP, há alguns anos atrás. E vai ser uma conversa bastante informal. Não é? Vocês provavelmente estão como eu, né? Uma semana, na sexta-feira, nós decidimos fechar a MANS, e de sexta-feira para cá estou aqui trancado em casa, treinando dentro do possível, né? Não é nada parecido como treinar no nosso ginásio. Treinar em casa é uma coisa, treinar no ginásio no meio de mais pessoas, de amigos, é completamente diferente, mas também está dando tempo aqui para outros afazeres, falar com amigos, tratar da minha horta, nomear diariamente a minha mulher e meus filhos para saírem de casa, mas infelizmente não é possível, né? Mas durante 15, 20 minutos eu vou tentar aqui conduzir uma conversa bem descontraída com o Luiz Amoroso, que daqui a pouquinho vai entrar, né? Ele que está em São Paulo, está no Brasil, veio do Espírito Santo recentemente, de algumas consultorias, né? E o que a gente tem feito, né? Quando eu digo não eu, André Mans, mas a MANS, nós temos mantido um contato diário ao longo desses dias com os nossos parceiros Les Mills, não é? com os ginásios, através dos nossos consultores, temos ligado diariamente e, para além de ouvir, tentado dar algum apoio com algumas ideias e também vendo as melhores práticas e a nossa ideia é realmente essa, dar muita força para todos nesse mercado e também ganharmos força para enfrentarmos isso com bastante consistência. Outra situação que tem acontecido diariamente, dentro do grupo dos agentes que representam a Les Mills mundialmente e principalmente na Europa, nós temos tido reuniões diárias, né? Pela internet, temos conversado e também muitas vezes por telefone e trocado uma série de informações, porque também os outros agentes têm conversado com seus clientes, com os ginásios, e há uma partilha dessas boas práticas e essa informação eu também tenho partilhei ontem com o Luiz Amoroso e dessa forma não só as partilhas europeias ou mundiais, mas todas as partilhas da América do Sul, do México, dos Estados Unidos, onde o Luiz tem bastante contato, bastante conexão, serão transmitidas, né, hoje para todos vocês. Tá? O Luiz, né, fazendo uma breve apresentação, né, do Luiz, ele para além de consultor, né, em todo o Brasil, ele dá consultoria para mais de 100 ginásios, também é consultor, como eu referi agora, no México, nos Estados Unidos, fez consultoria para alguns ginásios há pouco tempo em Portugal, também em Espanha. Mas uma das coisas que a gente vai tentar, tem aqui uma borboleta me correndo atrás de mim, mas quase entrou na minha boca, se falar a verdade. Mas uma das coisas que aqui não haverá soluções corretas a 100%, né? Nem erradas a 100%. A nossa ideia é partilhar informação de boas práticas. Agora, se vocês devem usar ou não devem usar, isso fica ao critério de cada um, né? Como é que eu penso em funcionar com esse live? Se vocês tiverem dúvidas, poderão escrever, fazer as vossas perguntas. Eu tenho aqui a Margarida do meu lado.
tomando nota de perguntas. Quando eu sentir que for oportuno, vou interromper o Luiz para ele tentar responder alguma dessas perguntas e no final também dessa nossa conversa dar mais alguma oportunidade para vocês perguntarem e eventualmente tirarem as vossas dúvidas, tá bom? Esse live que nós estamos a fazer é de muitos lives que a Mans pensa em colocar agora nas próximas semanas. A nossa ideia é trazer sempre novos convidados e que possam trazer, então, boas partilhas para todo o nosso mercado, tá bom? O Luiz já deve... Luiz, será que o Luiz já está por aqui? Luiz Amoroso? Está por aí já ou não? Alô, Luiz, aí do Brasil. Ainda não. Temos aqui o meu técnico aqui tentando buscar o Luiz. Não, ainda não está online, pelo menos. Só um minutinho que o Luiz já está quase aqui conosco. Aguardando. Aí já vem o Luiz. Boa, obrigado aí por me aceitar na live. Tudo bem, Luiz? Tudo bom? E aí, pessoal de Portugal, puxa vida, estamos aí uma vez mais juntos e diante de desafios, né, André? De grandes desafios, tá certo? É verdade, Luiz. Ontem nós tivemos aí uma longa conversa e na semana passada também trocamos algumas impressões. Na verdade, semana passada estávamos falando sobre o MBA, não é? Como você vai ser um dos professores convidados, mas não está fácil, né? Não está fácil aqui em Portugal, não está fácil em muitos países. O negócio tá duro. Mas, ô Luiz, conta um pouquinho, você que tem conversado muito aí na América do Sul, com a Argentina, com o Uruguai, né, com o México e com o Brasil, que também tomou medidas agora recentemente. Fala um pouquinho para nós do panorama aí desse outro lado do planeta. Bom, em termos gerais, você tem, claro, uma grande incerteza diante dos próximos passos, né? Então, acho que esse é o cenário que domina e é uma questão comum em todo mundo. Você não sabe como é amanhã, em termos da própria evolução da pandemia ou o destino dos ginásios. Então, existe aquele período de estresse e ansiedade, vai fechar ou não vai fechar? Aí vem o período, bom, fechou e agora como que eu me posiciono dentro disso, né? Então, esse é um cenário que a gente pode observar como comum em todos os países. Vocês começaram a viver isso um pouco antes de nós, isso para nós é novo. Os primeiros decretos realmente determinando o encerramento das atividades datam aí de uma semana, vocês já estão com isso antes. E como um todo, né, o mercado ele é composto por pessoas que se precipitam, tomam decisões no calor da emoção. Foi como você fez uma abertura muito bem posicionada. É isso, assim, não é um momento de certo ou errado, porque muitas vezes no calor das emoções você toma uma decisão acreditando que ela é certa e no decorrer do dia a dia você acaba pensando que, puxa, poderia ter feito de outra forma. Então, o que a gente tem é um cenário de fecha ou não fecha, Europa, Portugal fechado, Brasil, a maioria dos estados fechados, as decisões são locais, Argentina fechado. Então, isso tem caráter em países que vai de estado para estado, de países que são tomadas decisões como um todo. Então, esse é um primeiro cenário, fecha ou não fecha, o que fazer antes de fechar e o que fazer depois que fechou. Nós vamos aqui nos concentrar no o que fazer depois que fechou, que é o caso específico de Portugal, né? Então, Luiz, você que agora, exatamente nesse ponto, né? Ontem havia muito poucos ginásios em Portugal que se mantinham abertos. A partir de ontem ficou tudo encerrado, né? Há muitos ginásios tentando se reinventar para manter a retenção dos seus sócios, não é? Que exemplos de boas práticas, né, você consegue partilhar conosco? Bom, André, você tocou no ponto-chave, né? Você falou em retenção.
É óbvio que o momento agora é minimizar perdas, porque pensar em conquistar mercado é algo que está fora do nosso alcance nesse momento, né? E aí, já um pouco na contramão da tua pergunta, eu vou responder o que não fazer jamais, e depois a gente vai para o que fazer. O que não fazer jamais é tentar fazer algum tipo de promoção em meio a esse cenário, falar aproveite agora, faça inscrição no meu ginásio com 50% off. Acho que essa é assim, o posicionamento número 1. Esse não é um momento de promoção, não é um momento de demonstrar uma tentativa de buscar tirar proveito de uma situação que se mostra bastante crítica. Então, eu acho que é importante para a gente deixar claro aí para o pessoal, assim, o que não fazer, e você vai ser, se tentar qualquer medida nesse sentido, você vai ser duramente criticado, potencializado com esses comentários nas redes sociais, e provavelmente você está decretando aí um futuro muito complicado para o teu ginásio. E aí a gente vem nas questões do que fazer, né? Do que fazer. Embora o momento seja de muita incerteza, muita insegurança, eu diria que o ponto fácil é não tome decisões precipitadas. Faça o que a gente está fazendo. Quantas horas a gente já conversou nesses últimos 10 dias? Provavelmente o que a gente nunca conversou nos últimos 10 anos. Então, a troca de experiência é fundamental, porque aquilo que você pode estar acreditando como correto pode ter sido já a experiência de alguém que já passou por isso e encontrou chave. Assim, a troca de informação é fundamental. Tá? Agora, vamos lá para as boas práticas, tá certo? Que é o que interessa aqui, compartilhar, né, e somar questões positivas, né? Dentro das boas práticas, André, vem uma decisão lá em cima, que é decidir o seguinte: eu vou cobrar ou não vou cobrar? E aí acho que é interessante você fazer um preâmbulo com o cenário Portugal, e a gente pode explorar muito, porque assim, a primeira decisão é, bom, fechei. Mas cobrar ou não cobrar, Luiz, desculpa interromper, mas cobrar ou não cobrar estando fechado, é isso, né? Partindo do cenário, não do cenário do Brasil. Já partimos do cenário princípio que fechou. Todo mundo, o Brasil também é fechado, e assim, quem não fechou vai fechar. Então, vamos partir dessa ótica. Fechou. E agora? Fechado. A primeira questão, cobrar ou não cobrar? Eu vejo que essa é a cabeça de uma série de decisões. O não cobrar é uma decisão fácil, pouco trabalhosa, porém onerosa, e pode levar ao colapso da empresa, porque a primeira questão que a gente não sabe é por quanto tempo você vai ficar fechado. Fechado 3 dias é uma coisa, fechado 10 bastante complicadas, tá certo? Então, a primeira questão é assim, não dá para decidir fechar ou não fechar numa ótica simplista. Numa ótica simplista, não dá para a gente pensar nisso. Vamos lá. Eu conversei hoje com o José Carlos Reis, que é o presidente do Portugal Ativo, da GAP, não é? Até para tentar colher. Eu tenho falado com ele já algumas vezes durante essa semana, e hoje voltei a ligar para perceber um pouco do panorama do mercado, e um dos assuntos que nós discutimos um pouco foi essa história quantos clubes em Portugal, não é? Se ele tinha alguma ideia precisa de quantos clubes em Portugal estavam adotando, agora que estavam todos fechados mesmo, estavam a cobrar, e os que não estavam a cobrar. Não há números certos, há uma boa porcentagem de ginásios que numa primeira fase, ou pelo menos nessa primeira quinzena, ou melhor, na segunda quinzena de março, optou em não cobrar,
Alguns ginásios começaram a reverter essa situação. Numa fase inicial, realmente era a maioria que por não cobrar. Mas ainda foi bom você tocar nesse assunto, porque continua a dúvida, não é? O que acontece se eu não cobrar, não é? E o que acontece se eu cobrar? Tá, vamos explorar cada uma das vertentes, tá ok? Eu diria que assim, o não cobrar, simplesmente não cobrar. A partir de agora, ninguém paga. Eu particularmente entendo como insustentável, tá? Porque nós temos nossos compromissos sociais com as famílias dos nossos funcionários, nós temos uma série de compromissos com fornecedores, compromisso com famílias que vivem do ginásio, e é muito pouco provável que os ginásios tenham uma reserva de caixa para continuar com isso num prazo longo. Então, eu vejo o não cobrar bastante complexo. Então, a menos que você tenha um planejamento financeiro, um fundo de reserva que te permita ter capital de giro para esse período, né? Mesmo que a gente diga você tem capital de giro, a pergunta é, você tem capital de giro para quanto tempo? Porque a gente não sabe exatamente o prazo que isso vai se estender. Então, eu vejo assim, o não cobrar, ele é complexo. O que nos leva à vertente do cobrar, como cobrar? E aí nós vamos para duas vertentes. A primeira vertente é, continue pagando e eu vou lhe proporcionar serviços, e aí a gente pode explorar um pouco, você vem trabalhando muito nisso. Eu vou te promover serviços, eu vou promover para você benefícios no seu retorno, e isso se equilibra, ou seja, a gente cumpre o nosso compromisso social, a gente mantém a empresa, você vai ter de volta o ginásio para voltar a treinar, nós vamos te dar suportes, ótimo. A segunda vertente é dizer o seguinte, nesse momento de crise e dificuldade para todos, você me ajuda, você continua os teus pagamentos. E eu vou compensar esse período que você pagou e não treinou num programa de compensação futura. Ou seja, nós vamos pegar, então, ficamos 30 dias fechados. André, você tem comigo 30 dias de crédito. Você efetuou os teus pagamentos, você não pôde utilizar o ginásio, você tem 30 dias de crédito. Vamos programar isso. Então, André, vamos programar assim, no primeiro mês que a gente voltar, você paga. Luiz, olha, te perdi, dá para você repetir? Fazemos a mesma coisa. Okay. Tá ok. Pode repetir que eu perdi você. Tá, só um segundinho. Deixa eu dar uma bloqueada aqui. Eu preciso entrar em coisas. Vamos lá. Falávamos vamos fazer um equilíbrio. Então, nesse momento, você continua fazendo os seus pagamentos para poder manter o equilíbrio do ginásio, as famílias, funcionários remunerados, tá certo? E aí, nós vamos fazer uma compensação, ou seja, você, aluno, não vai ter perda. Porque você vai pagar agora, você vai colaborar para manter essa situação de equilíbrio entre todos. E você, por exemplo, nós ficamos 30 dias fácil. O que nós vamos fazer? André, você tem 30 dias de crédito comigo. No primeiro mês que a gente voltar a operar, você vai pagar 50% do valor e vai treinar o mês inteiro. No segundo mês, você vai repetir essa questão. Ou a gente faz uma programação. Alguns alunos não pagam no primeiro mês, outros não pagam no segundo. A gente faz uma composição de maneira que a gente tenha um fluxo de caixa sustentável. Essa é uma maneira que hoje eu vejo muito factível, né? Desde que você tenha uma abordagem correta. Então, aí eu já diria que, vamos falar do ideal, seria você ter a manutenção de um serviço remoto, um suporte para os alunos e, ao
mesmo tempo, a compensação, né? Eu vejo que isso é uma coisa bastante... E aí, eu vi aí uma pergunta que entrou, e ele comentou o seguinte: mas e se a população não tiver como pagar? Eu acho que aí entra uma coisa bastante interessante, que é a nossa conversa de ontem, que você poderia falar sobre eles, sobre como se comportar com tudo aquilo que são os riscos que nós temos na nossa vida. Eu acho que é bastante oportuno aquele teu comentário que eu achei bárbaro. Desculpa, Luiz, eu perdi você. Lembra quando a gente falava ontem sobre, você comentou sobre como é que as pessoas vão se comportar diante de escola de futebol, verdade. Não, o que eu fiz foi, eu fiz aqui uma... Tem razão, eu fiz aqui junto com meus consultores, não é? E depois estendi, quase fiz uma pesquisa, depois ao ligar para amigos pessoais, fazendo a mesma pergunta. Falei assim, olha, a escola dos nossos garotos estão, alguns estão em escolas particulares, lá estão fechadas, né? Vocês pensaram em deixar de pagar a mensalidade das escolas, né, das nossas escolas? Aí muitos disseram, não, mas escola é um bem de primeira necessidade, né? Eu falei, não, tem razão, mas olha, mas então você pensou de deixar de pagar a natação do seu filho, o karatê, o judô, a aula de inglês? Todo mundo, pois é, não, alguns, é verdade que 2 ou 3 falaram, não, eu pensei realmente, mas pensei nisso se eu ficasse desempregado, né? E pus todo mundo a pensar. Ele falou, não, André, mas se a gente deixasse de pagar, né, a escola, o inglês, o karatê, né, se calhar parava tudo, né, cara? Parava tudo. Foi um momento assim de reflexão, foi isso que eu acabei partilhando com você. Eu acho que a gente acabaria levando o país à falência, né, cara? E eventualmente ia nos tocar, né? Acabaria, quer dizer, porque são essas pessoas que acabam frequentando o ginásio. Se nós deixarmos de pagar deixarmos de pagar tudo, né? Quem é que vai gastar dinheiro depois no ginásio? Não, eu concordo com o ginásio. E outra, viu, Pedro? Os ginásios, para muitas pessoas, cara, pode não ser algo de primeira necessidade, mas para muitas pessoas, na minha opinião, já se torna algo de primeira necessidade. Sabe o que você pensa, cara? Não, com certeza. E você vê diante dessa pandemia, a recomendação médica é o seguinte: atividade física, né? Atividade física ela é um dos agentes mais eficaz, né, justamente na prevenção da doença, né? Então, assim, eu vejo que é importante, nesse momento, até a gente aprende novas lições. Eu acho que é um importante posicionamento nosso como mercado, levando as pessoas a entenderem que, assim como a escola, nós somos uma atividade de primeira necessidade, porque a gente trabalha com a prevenção, entendeu? Que aquilo que a gente faz permite economias enormes em termos de manutenção da saúde, né? Então, essa é uma questão bastante chave, né? E aí eu vejo assim uma pergunta que entra: se a gente não pagar imposto, o país também quebra, né? É verdade. Assim, se a gente entrar na política, então não pagamos mais nada, ninguém paga mais nada, ninguém faz mais nada, realmente a gente vai ter consequências drásticas, né? Então, na medida assim, a gente tem que, claro, se posicionar. Então, na medida assim, a gente tem que, claro, se posicionar e brigar por aquilo que mantém a sustentabilidade. Então, se a gente já partir do princípio que, puxa, as pessoas não reconhecem, vamos parar. Eu acho que é momento, inclusive, da gente fazer uma campanha e dizer o seguinte: veja só, as pessoas que estão sofrendo mais com os efeitos são as pessoas sedentárias, são as pessoas que não fizeram
a prevenção, né? Até aqui, fazendo já um brainstorming, a gente podia até pensar em lançar uma campanha para o mercado e dizendo, olha o que nós aprendemos com isso. Vamos dar, então, a oportunidade de pessoas que nunca treinaram, treinarem nos nossos ginásios para conhecerem, para melhorar as condições, fazer um programa talvez um programa de apoio às pessoas que sofreram com a doença, que se recuperaram, mas precisam de atividade física. Vamos abrir os ginásios para essas pessoas. Campanhas que a gente já viu acontecer no mercado americano. Então, eu vejo que é o momento da gente se envolver mais com a comunidade, mostrar a nossa importância à comunidade, porque a partir do momento, veja só que interessante, veja se você e vocês que estão nos concordam, a partir do momento que eu digo para você, não paga o ginásio, eu já estou dando a impressão para você que eu sou descartável, porque eu me autodescarto. É interessante essa percepção. A partir do momento que a gente já diz, não, paga as outras contas, mas não paga, qual é a mensagem que a gente está levando para o mercado? Que nós somos realmente secundários. Eu vejo assim, a gente pode, a gente deve focar no quê? Prestar serviço, manter acompanhamento, estreitar relacionamento, promover esse equilíbrio entre, olha, nós vamos nos ajudar, porque o que nós estamos falando aqui, como proposta, o aluno não perde, o ginásio está perdendo, você concorda que o ginásio está perdendo? Ele vai bancar aí 30 dias para todo mundo. O que nós estamos dizendo é a forma de fazer isso. André, tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder aqui no contexto. Que plataformas usar para oferecer serviço online? O Afonso perguntou, você é o cara que pode responder isso, muito bem respondido. Olha, a MANS acabou disponibilizando através da Les Mills aos ginásios parceiros, não é? Uma plataforma que colocamos uma plataforma assim em tempo recorde, logo no final da semana passada, para comatar um pouco esse estresse do mercado. Eventualmente essa plataforma, ela na próxima semana, não sabemos ainda, ela vai se manter, ou eventualmente vamos substituir por outras alternativas, né? Que é uma plataforma da Les Mills, com programas da Les Mills, e as pessoas podem aceder a essa plataforma através de um ginásio com programas Les Mills, Body Pump, Body Combat, Body Balance, o RPM, né? Com esses programas, então as pessoas podem procurar. Ótimo. Então, isso faz parte... Mas atenção, que há outras alternativas, até muitos ginásios criaram as suas próprias plataformas. Para além disso, alguns já estão a desenvolver pequenas plataformas justamente para comatar essa necessidade. Não é a única alternativa que o mercado ofereceu, né? Eu não consigo citar, mas são pelo menos uma meia dúzia de ginásios já colocou isso à disposição, né? Ô Luiz, mas voltando a essa história do pagar e não pagar, é um assunto bastante sensível, sabe? Porque também conversei com alguns diretores de ginásios que me disseram que experimentaram numa fase inicial o continuar a pagar, mas começou a haver perdas significativas de alunos que começaram a fazer cancelamentos, né? Então, isso é que acabou, por vezes, a levar a iniciativa de isolar o ato do pagamento, né? Então, é um assunto realmente muito delicado, tem que haver, eu acho, bastante sensibilidade nessa tomada de decisão. Mas também percebo o seu ponto de vista, né? E o meu, quando eu toquei naquele assunto do karatê, ou do inglês, ou da própria escola, né? É que se nós começarmos a deixar
de pagar tudo que está à nossa volta, o país realmente vai falir. Não é? Nós precisamos de cash flow, os ginásios precisam de dinheiro para se movimentar. Eu não sei se todos os ginásios aqui em Portugal, eu penso que quase nenhum, talvez, tivesse preparado por uma pancada tão grande dessa, né? E tivesse com os cofres cheios para poder esperar um mês, ou mês e meio, ou dois, essa maré negra passar. Né? Então, realmente é um assunto bastante delicado. Luiz, nós já estamos em 35 minutos, vamos só fazer algumas considerações finais. Eu, daqui a alguns dias, convido você para estar conosco. Né? Novamente, tem pessoas aqui que já mandaram mensagem que querem começar, tem os seus treinos para começarem a fazer. Né? Ô Luiz, eu queria lançar um desafio para você, que algumas dessas ideias, e mesmo algumas ideias que eu tenho recebido dos agentes europeus, nós construímos juntos, eventualmente, ou você construir aí um pequeno documento para que a gente venha partilhar, até porque não conseguimos estender muito mais, mas outras ideias que eu não estou dando a oportunidade de você partilhar aqui conosco, mas partilhar através desse documento que a Mans pode disponibilizar agora nos próximos dias aqui dentro do mercado. Bom, André, assim, isso não é um desafio, cara, isso é um prazer, entendeu? E eu vejo assim, a gente somar isso com a equipa da Mans, a gente tem aí excelentes profissionais de todas as áreas, eu realmente acredito que a gente possa produzir um documento 360, abordando questões de posicionamento de marketing, questões legais, né? Porque a gente não entrou nisso, né? Quais são as questões legais em relação a pagamento ou não de pessoas, cobrar, não cobrar, exemplos de sucesso. É perfeito, André. É um prazer, não é desafio nenhum, é um grande prazer e vamos fazer aí um material muito bacana, porque realmente esse é o momento da gente compartilhar e retribuir tudo aquilo que o mercado já fez por nós em algum momento das nossas vidas. Então, é um grande prazer. É de coração que a gente vai fazer isso juntos, meu. Tá bom. Olha, eu me despeço do Luiz e me despeço de todos vocês que nos acompanharam. A gente também depois vai partilhar um resumo aqui dessa nossa conversa. Vamos partilhar no Instagram. Muito obrigado para aqueles que nos acompanharam. Valeu, Luiz, pela essa força. Na próxima semana, vamos tentar trazer aqui um novo convidado para mais um momento de partilha com vocês. Tá? Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. André, grande abraço. Um grande prazer estar junto aí com todos vocês. Sucesso para todos nós.